A história começa com um homem misterioso a cavalo se aproximando de uma pequena cidade do oeste ao meio-dia. Ele usa um chapéu de cowboy e um casaco empoeirado. Enquanto ele cavalga pela cidade, as pessoas param para observá-lo. Uma pessoa estala um chicote, chamando brevemente a atenção do estranho. Em seguida, o homem deixa o cavalo em um estábulo e se dirige ao salão. Na varanda, 3 homens armados o observam atentamente. O homem troca um olhar com um deles antes de entrar. No salão, o homem misterioso pede uma bebida longe dos habitantes locais. Os 3 homens armados na varanda o cercam, desafiando-o sobre sua velocidade. Todos esperam por sua resposta. Pegando uma garrafa de uísque, o homem assusta a multidão e avisa que é mais rápido do que eles podem imaginar. Ele então vai ao barbeiro para fazer a barba e se lavar, deixando de lado o casaco e a arma. Quando o barbeiro começa, os 3 homens entram e o provocam. Ignorando-os, ele os surpreende quando Borders gira sua cadeira, atirando rapidamente em Borders e nos outros 2 com uma pistola escondida. Depois do tiroteio, o homem limpa o creme de barbear e sai da barbearia, sendo recebido do lado de fora pelas pessoas chocadas da cidade. Mordecai, um anão, lhe oferece um charuto. Quando lhe perguntam seu nome, o homem diz que nunca o disse. Caminhando em direção ao estábulo, Cale Travers esbarra nele, rasga sua manga e o repreende. Ele responde com frieza, insinuando que ela queria conhecê-lo. Apesar dos insultos constantes, ele tenta ir embora, mas ela insiste. Ele retribui criticando suas maneiras. Depois que ela deixa cair o charuto e o insulta novamente, ele reage com raiva e a leva para o celeiro, onde a ataca. Após o tiroteio, o estranho retorna à rua principal, agora livre de cidadãos que o observam em silêncio. Ele vai a um hotel, pede um quarto ao proprietário sem assinar o registro e fecha a porta antes de beber uísque e adormecer. Ele sonha com um homem ensanguentado, um homem da lei, sendo chicoteado por agressores invisíveis enquanto os cidadãos observam sem intervir. O homem espancado os amaldiçoa antes que o estrangeiro acorde do pesadelo. No dia seguinte, o estrangeiro vai ao barbeiro para tomar banho, deixando o barbeiro nervoso. Durante o banho, o xerife Sanchal vem falar com ele, dizendo que não haverá problemas por ter matado Borders. Cale Travers, que o estranho havia atacado, entra com uma arma e atira nele, mas ele evita ser atingido entrando na água. Sam pega sua arma e diz a ela para ir embora, pedindo a Mordecai que diga ao estranho para ficar na cidade. Depois que eles saem, o estranho, intrigado com a reação tardia de Cale ao ataque, aparece. Mordecai sugere que a reação dela pode ser devida ao fato de o estranho não ter voltado para ela. Os líderes da cidade se reúnem no escritório de mineração, preocupados porque 3 homens perigosos foram libertados da prisão e ameaçaram destruir a cidade. Como o estranho matou seus defensores, eles estão considerando enfrentá-lo, apesar de algumas objeções. A reunião é interrompida pelo xerife, que traz Cale, chateada com a agressividade do estranho. Seu parceiro, Morgan Allen, tenta acalmá-la, mas ela contesta publicamente a resposta da cidade ao seu ataque e critica a bravura dos homens. Sam tenta convencer o estranho a proteger a cidade de 3 homens que querem se vingar de sua prisão e supostos maus-tratos. Ele explica o histórico de violência e roubo deles, mas o estranho inicialmente se recusa, sugerindo que Sam lide com eles. Quando Sam expressa sua incapacidade, citando a morte brutal do xerife anterior, ele oferece desesperadamente ao estranho tudo o que ele quiser para assumir o trabalho. Concordando em ajudar, o estranho é informado pelo prefeito e por Sam na loja geral que ele tem livre acesso à cidade, incluindo a escolha de qualquer recompensa que desejar. Ele pega alguns charutos, dá doces às crianças e cobertores a um idoso, exibindo sua nova autoridade. O estrangeiro leva itens das lojas de botas e de couro sem pagar, porque Sam declara que ou não há cobrança. Os habitantes da cidade carregam suas mercadorias e o seguem até o salão, onde ele oferece uma rodada a todos. Após uma reclamação do dono do bar, o estrangeiro nomeia Mordecai como xerife e prefeito, divertindo os espectadores. Mordecai escolhe com entusiasmo um revólver do armeiro, dizendo que precisa de uma arma como xerife. O estrangeiro declara os cidadãos voluntários para a defesa, equipa-os com os rifles do armeiro e ordena que se preparem para os exercícios. Ao saírem da prisão, Stacey Bridges e os irmãos Carlin descobrem que seus cavalos estão desaparecidos e prometem fazer com que os responsáveis se lembrem deles. No lago, os cidadãos, sob a direção do estranho, praticam tiroteio nos telhados, mas não conseguem atingir seus alvos. Ross confronta o estranho sobre o uso de seus tanques para praticar tiro ao alvo, mas o estranho o ameaça friamente e depois atira nos alvos ele mesmo. Ele os aconselha a continuar treinando para a defesa da cidade, enfatizando a seriedade da situação, apesar do otimismo de Sam. O estranho planeja um grande evento, instruindo os habitantes locais a usar materiais para mesas de piquenique e pedindo aos cidadãos suprimentos como cerveja, uísque, lençóis, um boi assado e tinta vermelha. Quando o proprietário do hotel protesta contra suas exigências, o estranho, com desprezo, diz a ele para expulsar seus hóspedes. Enquanto isso, o vingativo Bridges e os Carlins matam 3 homens por seus cavalos e equipamentos, acelerando seu retorno.
Há dúvidas no escritório da mina sobre a contratação do Stranger. Alguns acreditam que suas táticas não convencionais estão causando divisões. Apesar do medo de retaliação por um crime do passado pelo qual todos são responsáveis, eles decidem seguir o plano por enquanto, revelando um segredo obscuro sobre seu envolvimento na morte do xerife da cidade. Os hóspedes são forçados a deixar o hotel por causa das exigências do estranho, o que deixa os líderes da cidade descontentes. O estranho não se incomoda com as reclamações e exige um jantar suntuoso. Durante um confronto, Mordecai se lembra de ter testemunhado a punição brutal do xerife da cidade por Bridges e os Carlins, com os habitantes da cidade assistindo passivamente, exceto pela intervenção fracassada de Sarah. Em outro lugar, o vingativo Bridges e os Carlins enfrentam um contratempo quando um de seus cavalos é ferido. Eles decidem seguir juntos apesar do atraso, enfatizando seu desejo de vingança contra Lago. Enquanto isso, Mordecai, em um estado de embriaguez, é confrontado e nocauteado por Allen e Royce durante uma reunião noturna, enfatizando a situação tensa e precária na cidade enquanto eles observam o quarto de hotel do estranho escurecer. Na igreja, há tensão quando Belding reclama que seu hotel está sendo usado para atividades imorais, provocando uma discussão acalorada com Sam. O pregador intervém, apontando a discórdia que o estrangeiro trouxe para Lago, comparando-a ao trabalho do demônio. Enquanto isso, o estrangeiro escapa de uma emboscada em seu quarto de hotel. Enquanto se esconde em um parapeito, Callie surge pouco antes de Morgan Allen, Jake e Rose e seus homens invadirem o quarto, atacando o que eles acham que é o estranho na cama. O estranho contra-ataca jogando dinamite no quarto, causando uma explosão que só permite que alguns dos agressores escapem. Após a emboscada, o estranho atira em 2 agressores que fogem do hotel. Lá dentro, ele confronta Allen, que usa Sarah como escudo. O estrangeiro fere Allen, que foge para o celeiro e vai embora a cavalo, ignorando o pedido de Callie para se juntar a ele. O estrangeiro poupa Callie enquanto foge. A comoção atrai as pessoas da cidade. Belding revela inadvertidamente que está ciente do ataque planejado, enfurecendo o estrangeiro, que ordena que sejam cavadas covas para os mortos. Drake tenta garantir ao estrangeiro sua inocência e renegocia sua estadia com um bônus prometido, que o estrangeiro aumenta. Apesar do ceticismo de Drake em relação ao pagamento, o estranho insiste que ele e Belding ajudem a cavar as sepulturas, mostrando que ouviu e desaprova suas dúvidas particulares. Após o ataque ao hotel, Sarah diz ao estranho que não há outro lugar para ela dormir a não ser no quarto dele. Ele a leva para dentro, apesar de seus protestos. Em seu quarto, Sarah tenta se defender com uma tesoura, temendo-o. O estrangeiro rejeita desafiadoramente a ideia. O estrangeiro desafiadoramente rejeita seus medos e se aproxima dela, mas acaba declarando que precisa descansar em vez de continuar a persegui-la. Quando ela resiste, ele a domina, provocando um beijo forçado antes que ela pare de resistir. Na manhã seguinte, Sarah e o estranho compartilham um momento de silêncio. Sarah fala sobre Jim Duncan, um homem enterrado sem nome, e adverte o estrangeiro sobre os perigos de assustar as pessoas. Ele responde que o medo vem de dentro. No cemitério, os cidadãos terminam de cavar as sepulturas enquanto o estrangeiro trabalha em uma placa. Sob sua direção, Mordecai diz a todos para começarem a pintar a cidade de vermelho, o que resulta em reclamações, mas não em recusa. Quando os cidadãos concordam relutantemente, fica claro que a cidade logo se parecerá com o inferno. Isso é confirmado quando o sinal do forasteiro, que pinta o inferno acima de Lago, é revelado. Lewis informa Sarah sobre uma reunião crucial, mas ela se recusa a comparecer, desgostosa com seus vizinhos. Lewis explica que Duncan foi morto por ter descoberto a localização ilegal da mina em terras do governo, justificando-a como necessária para a sobrevivência da cidade. Sarah decide que não pode ficar em um lugar com essa moral e planeja ir embora. Enquanto isso, Bridges e os Carlins encontram um Allen enfraquecido do lado de fora da cidade. Eles tentam forçá-lo a entregar a combinação do cofre, oferecendo água e sombra em troca. Allen se recusa e os amaldiçoa. Quando as ameaças falham, Bridges o mata, decidindo usar dinamite no cofre. O estranho embosca Bridges e os Carlins em um cume, primeiro com um tiro de espingarda e depois usando dinamite para confundi-los e desorientá-los. Apesar de seus esforços para revidar, eles não conseguem identificar o atacante, que consegue ferir Cole e mantê-los sob pressão com explosivos e tiros. Confundindo o estranho com outra pessoa, eles tentam negociar, mas sem sucesso. Depois de resistir ao ataque, eles prometem se vingar de Lago. Ao retornar ao lago, agora completamente pintado de vermelho, o estranho avisa Mordecai que seus adversários estão se aproximando. Mordecai informa a cidade, incluindo os homens ansiosos no salão, para se prepararem para o confronto. O estranho pede ao dono do salão que sinalize a chegada de Bridges e dos Carlins tocando o sino da igreja. Enquanto Bridges e os Carlins se aproximam do lago, o estrangeiro, vestido com seu casaco, bebe casualmente no salão, apesar da ansiedade dos outros. Mordecai se pergunta o que acontecerá em seguida com o plano deles, e o estranho diz que eles terão que viver com as consequências. Do lado de fora, com todos posicionados sob a faixa Guel com Homeboys,
Mordecai descobre que precisa dar o sinal para a ação. Quando o sino da igreja começa a tocar, sinalizando a chegada de seus inimigos, o estranho deixa a cidade em seu cavalo, deixando os cidadãos enfrentarem sozinhos o confronto iminente. Quando Bridges e os Carlins veem a faixa de boas-vindas, eles entram agressivamente no lago, atirando e causando o caos. Apesar da ordem de Mordecai para revidar, os cidadãos são dominados. Sam e alguns dos defensores são nocauteados e o capanga é mortalmente ferido. Stacey mata Drake perto do lago. À noite, os atacantes dominam os cidadãos desmoralizados no salão. Quando Cole pergunta quem os emboscou, o estranho intervém com um chicote, arrastando Cole para fora e acabando com sua vida. O barulho do confronto choca todos os presentes. O encontro termina com o estranho jogando o chicote ensanguentado no salão, deixando os habitantes da cidade e os agressores em choque. Stacey pede a todos que vejam o corpo de Cole, mas a busca pelo agressor é infrutífera até que uma dinamite falsa afugenta todos. Com os cavalos desaparecidos, Stacey e Dan procuram com cautela, até que Dan é subitamente enforcado pelo estranho. Quando Stacey reage, o estranho o engana e depois o confronta, atirando na arma de Stacey e depois no próprio Stacey quando desafiado. Belding tenta atirar no estranho por trás, mas Mordecai intervém, salvando o estranho com um tiro oportuno. O estrangeiro reconhece Mordecai e deixa o local. No dia seguinte, o estrangeiro vê Sarah saindo da cidade e eles se reconhecem. No cemitério, o estrangeiro e Mordecai compartilham um momento final sem revelar o nome do estrangeiro. Mordecai permanece para esculpir uma lápide para o xerife Jim Duncan enquanto o estranho vai embora, desaparecendo no horizonte. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado a todos por assistirem.